Aqui nós vamos estudar o que é razão. É o título razão. Então, razão, a razão entre dois números, né, é dada pela divisão, na verdade, razão é uma divisão entre dois números que pode ser representada na forma de fração. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui com a razão de 10 para 5. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é montar a fração. Então, a fração nós colocamos o traço e nós montamos essa fração de acordo com a ordem que eles aparecem. Então, aqui na razão de 10 para 5, 10, com a ração de 10, eu coloco em cima aqui no numerador, para 5, coloco aqui embaixo. Então, o primeiro número que eu falo, eu coloco no numerador. O segundo número que eu falo, eu coloco aqui no denominador. Então, eu montei uma fração. Então, essa fração é uma divisão. Então, essa fração, ela pode ser uma divisão exata ou não. Nesse caso aqui, ó, você observa 10 dividido por 5. Então, 10 dividido por 5 é 2. Nesse caso aqui é uma divisão exata. Então, a razão de 10 para 5 é igual a 2. No segundo exemplo, vou colocar o tracinho aqui e vou montar a fração novamente. A razão de 5 para 10. Vou colocar aqui embaixo. Vamos observar agora se dá para dividir. 5 dá uma divisão exata? 5 dividido por 10 dá uma divisão exata? Não dá. Nesse caso aqui, quando tiver assim, quando não for divisão exata, você simplifica. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não posso dividir por número diferente. Nesse caso aqui, o que eu posso observar é que o número 5, ele é divisível por 5 e o 10 também é divisível por 5. Então, eu vou dividir, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1 e 10 dividido por 5 vai dar 2. Aqui não vai dar mais para dividir por 1, porque 1 só dá para dividir por 1 e 2 dá para dividir por 2. Então, ela fica aqui. Ou seja, a razão de 5 para 10 é 1/2, tá? No terceiro exemplo aqui, numa fábrica, há 18 moças e 18 rapazes. Aqui a letra A. Qual é a razão do número de moça para o número de rapazes? Vou colocar o tracinho para me montar. A primeira coisa que nós temos que montar é a fração, né? Qual o número de moças? Então, moças são 12. E rapazes? Rapazes é 18. Agora, vamos observar se dá para dividir, se dá uma divisão exata. 12 é divisível por 18, da divisão exata não dá, né? Então, agora nós vamos simplificar. Por quanto que nós vamos dividir aqui, ó? Você observa que 12 e 18 são divisíveis por 6. Aí, você divide por 6. 12 dividido por 6, 2. 18 dividido por 6, 3. Você sempre tem que lembrar que você tem que dividir pelo mesmo número. Eu não posso dividir o 12 aqui por 6 e o 18 por 3. Se eu dividir o 12 por 6, o de baixo também. Então, tem que ser o número que é divisível pelos dois. Então, 12 dividido por 6, 2. 18 por 6, 3. Então, a razão do número de moças para o número de rapaz é 2/3. Então, aqui é uma fração irredutível, não dá mais para simplificar. No segundo exemplo, na letra B, ele quer o número de rapazes. O número de rapaz é 18, tá? Para o número de moças, que é 12. Não, número de rapazes e número de moças. Como você pode ver, também não dá para dividir, mas a mesma coisa, os dois dá para dividir por 6. Então, nós vamos dividir. 18 dividido por 6 dá 3. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, a razão do número de rapazes para o número de moça é 3/2. No exemplo C, qual a razão do número de moças? Moças é 12. Para o número de funcionários. Cuidado, ó, funcionários. Os funcionários são a quantidade de moças e rapazes. Ó, nós temos 12 moças e 18 rapazes, que vai dar quanto? 30. 12 moças mais 18 rapazes, ao total nós temos 30 funcionários. Então, eu vou colocar o 30 aqui. 12 também não dá para dividir por 30. Então, nós vamos simplificar. Por quanto? Eu sei que 12 dá para dividir por 6 e 30 também dá para dividir por 6. Então, vou simplificar. 12 dividido por 6 vai dar 2. 30 dividido por 6 vai dar 5. Então, a razão do número de moças para o número de funcionário é 2/5. Já que na letra C, na terceira questão, que é quarta, na verdade, quarto exemplo,
a razão de 15 minutos para 1 hora. Observe sempre que o sistema de medida, aqui temos minutos e aqui horas. Vou colocar o tracinho aqui. Primeiro é 15 minutos e aqui 1 hora. Eu não posso colocar 1 hora, porque aqui tá em minutos. Só que eu sei que 1 hora é o quê? 60 minutos. Então, ó, 15 minutos, 60 minutos. Não posso colocar 1 hora. Então, agora aqui não dá pra me dividir. Mas eu posso simplificar. Eu sei que o 15 é divisível por 15. E sei também que o 60 é dividido por 15. Então, 15 dividido por 15 vai dar 1. 60 dividido por 15 vai dar 4. Então, aqui a razão entre 15 minutos e 1 hora é 1/4. Também é bom prestar atenção sempre por meses, anos, dias, horas, minutos, segundos. É sempre bom prestar atenção. Então, aqui no caso da razão, é bem simples. A primeira coisa é você montar a fração. Depois você observa se dá para dividir. Se não der uma divisão exata, você vai simplificar. Então, simplificar é você procurar o número que é divisível pelo numerador e pelo denominador, até achar uma fração que é irredutível.